Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um programa Chá da Tati. Que bom encontrá-los, que bom que estamos juntos novamente. Hoje a gente vai falar sobre a importância e o quanto é relevante a gente estar no momento presente. Vamos entender um pouco melhor logo depois da vinheta. Oi, meus amores, eu vou começar esse programa mandando alguns beijos e alguns agradecimentos. Primeiro, eu quero mandar um beijo enorme para o Jean, que nos ouve, e falando que é um prazer tê-lo como uma das pessoas que acompanham o Chá da Tati. Muito obrigada por esse carinho e por nos dar tanta atenção. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que eu quero agradecer imensamente a Cris Maier, que está cuidando da minha imagem, assim como a Ideal Fit, que estão sendo responsáveis aí pela construção da imagem dessa apresentadora que vos fala. Tirando tudo isso, eu quero dizer para vocês agora o quanto é importante nós estarmos presentes no momento presente. É possível dizer isso? A gente vai falar sobre isso com o Dr. Fábio Gonçalves, que nos acompanha e que vai falar para a gente do poder do agora. Tudo bem, Dr. Fábio? Tudo bem, uma satisfação, né? Mais uma vez, né? Eu posso dizer estar aqui no seu programa. E vamos estar a caráter para falar sobre o agora, ou o poder do agora. Estamos aqui. Exatamente. Uma coisa que aparentemente é tão simples, não é verdade? Parece simples, mas a gente estava falando sobre isso já na introdução aqui, já no nosso papo, que eu estava dizendo, não temos roteiro. A gente vai falar sobre a importância de estar presente. E aí você já disse, esse é o tema. Acho que a gente pode começar por aí, da vida como ela é? Sim, claro, podemos. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. Talvez isso envolva o nosso comportamento, né? Porque às vezes eu penso, mas o que é estar no agora, né? O que é estar presente? A presença talvez seja uma expressão ainda mais forte em cima do que é o momento de uma pessoa estar agora, né? O que seria isso? É você estar inteiro, de uma forma bem simples, o máximo isento de pensamentos e focado naquilo que você está fazendo, certo? Isso faz uma imensa diferença, né? Sim, quando a gente fala estar no momento presente, a gente está falando que é deixar o passado para trás e o futuro, como dizem alguns, a Deus pertence? Sim. Na verdade, nós estamos muito... Na realidade, a gente vive hoje muito menos no estado do agora, do presente, e preso que o autor do livro, que chama Eckhart Tolle, que trouxe essa obra para o mundo, coloca como um tempo. Por exemplo, passado e futuro, certo? Então, às vezes, a maioria das vezes, nossos pensamentos estão presos ao passado, ou só fazendo planos ao futuro, não que isso esteja errado, muito pelo contrário. O problema é que nós perdemos o agora. Nós tentamos fazer do presente um meio para atingir um fim. Não está errado em atingir um fim, que é o futuro. Mas o problema é perder o agora, o único tempo real da vida. Porque o passado, ele é uma ilusão de algo que já foi. O futuro também é uma ilusão, porque ainda não aconteceu. Isso não quer dizer que eu não faça um projeto, por exemplo, extremamente importante. A questão é o quanto eu perco o momento presente. Então as pessoas ficam vagando no tempo sem estarem presentes. Como eu sei que elas estão vagando no tempo? Os pensamentos, elas ficam associadas em pensamentos do que aconteceu ou no que vão ocorrer, e às vezes perdem o contato, a atenção do agora, que é o único tempo que existe na existência. E teoricamente é o único que a gente tem controle? Deveríamos ter. Vamos corrigir essa frase. Deveríamos ou poderíamos ter. Porque se eu estou conversando com você aqui agora, Tati, ou com vocês aí, olhando frente a frente. Eu estou falando com vocês aí agora, eu posso estar falando e o pensamento de vocês está girando
E daqui a pouco eu estou falando, você... Hã? O que você falou? Você não estava presente. Entendeu agora? Você estava nos seus pensamentos. Estar presente é silenciar, ficar atento, digamos, ouvir e escutar. Isso é um estado de presença, por exemplo. Isso é um estado de presença. Bom, a gente está falando baseado no livro O Poder do Agora. O Poder do Agora é um livro, como que é o nome do autor? Eckhart Tolle. Isso, eu acho que está na tela para vocês. A gente está colocando como uma indicação de livro, justamente porque é ele que deu um start para o que o Dr. Fábio, que a sua especialidade, Dr. Fábio, é PNL? Isso, eu sou médico homeopata, acupunturista e trainer em neurolinguística, né? E também, nesses trabalhos de desenvolvimento pessoal, eu faço seminários sobre esses temas, né? Por isso. Sim, sim. E aí, isso deu base, esse livro deu base para essa nossa conversa e também para uma palestra que você tem feito, que você tem falado muito sobre isso. Sobre isso. Então, vamos lá para... Como a gente está falando num momento em que a gente está com muita rede social, ou quando a gente está com os amores que estão aqui, a gente vai chegar em períodos que tem datas comemorativas ou coisas assim que a gente sempre vai pensar o quanto foi bom, como na minha época aquilo era muito melhor. E aí eu quero entrar na questão mental, porque a gente estava falando sobre mental e espiritual, que é um guia que a gente normalmente correlaciona isso. É possível a gente falar do nosso mental e associar o espiritual? Eu diria que essa é uma das proposições. Apenas por curiosidade, o autor Eckhart Tolle, ele é um grande líder espiritualista, eu diria, hoje no mundo. Dos mais respeitados no mundo, realmente. Que essa obra tomou um vulto, já tem mais de 25 anos, eu acredito, aproximadamente, um pouco mais, que trouxe todas essas informações. A proposta dele é mostrar que a dimensão da presença, ou do agora, é um estado espiritual diferenciado. Uma pessoa, quando fica no passado ou no futuro apenas, ele usa essa expressão, ela está no tempo. E quando eu estou presente, agora eu estou no não tempo. É como se eu quebrasse o tempo. Então é impossível, por exemplo, e eu posso fazer... Quando eu lembro de algo do passado, eu estou sempre no agora. Quer dizer, eu estou trazendo a informação para o agora. Agora, o problema aqui que ele quer dizer é você ficar, digamos, magoado ou ressentido, que é uma emoção ligada ao passado. Então, uma pessoa que fica com aqueles estados rememorados, dificilmente ela vai estar presente. Aliás, o estado de presença ou agora, quando eu mergulho, eu dissolvo o tempo. Então eu posso me libertar da mágoa e das ansiedades que estão relacionadas ao futuro. Então o único foco que liberta é estar presente. Quando você está fazendo algo presente, qual é a expressão que as pessoas usam? Eu nem sinto mais o tempo passar. Simples assim. Eu vi uma frase linda dizendo: qual é uma das melhores formas de você parar o tempo? Quando você mergulha dentro de um delicioso abraço. Isso. Né? Porque você está presente. Ali, e agora... conectado, de certa forma, né? Agora, não querendo parar... Mas se eu abraçasse com a cabeça longe, talvez eu não estivesse tão presente quanto naquele momento. Mas é que o aconchego do momento sempre vai nos dissolver. É como se nós dissolvêssemos, é um paradoxo. Eu dissolvo o tempo para estar em pleno naquilo que eu estou fazendo. Isso é tão incrível e teoricamente, desculpa, mas isso é tão poético. Para mim, isso soa como poesia aos ouvidos. Agora, vamos falar um pouco dessa linha do tempo, que a gente está no momento em que a gente ouve burnout, a gente ouve sobre depressão, ansiedade. Então, quando traz esse poder de estar no momento presente, de estar no agora, é possível que, trabalhando a nossa consciência para o momento de agora, e aí a gente vai abrir um parênteses, é claro que é necessário nós planejarmos o futuro. Claro, a carreira que a gente quer, onde a gente quer chegar na carreira, onde a gente quer
viajar, onde estaremos daqui, depois que a gente pagar a nossa passagem aérea em 10 vezes parceladas no cartão, tudo bem, isso é possível, o planejamento, claro, né? O propósito que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar. Claro que a gente não está dissolvendo isso. Mas vamos supor, eu estou lá no passado, revivendo um amor antigo. Eu estou me conectando lá atrás com sentimentos e questões agora. Sim. Colocando assim, por exemplo, eu fui traída lá atrás, há 20 anos, mas eu não consigo confiar em mais ninguém numa relação, porque há 20 anos atrás eu fui traída. A gente pode falar um pouco sobre como isso, o poder do agora, poderia me ajudar a abrir o meu coração e viver outras relações? Um exemplo. Olha, embora pareça até mais uma vez tão simples o que eu vou, claro que existem várias formas de abordagem. Sim. Nesse seu exemplo, quando nós entendermos que mesmo o passado dolorido, dessa forma, ele foi apenas um agora, porque ele era um agora, ele deixou impressões. Segundo essa linha de pensar, essa forma de abordagem, quando em vez de eu tentar ficar preso, amarrando, distorcendo, focado no passado, porque quanto mais eu estou agora focado, eu não estou presente, e não estar presente, por exemplo, eu estou trabalhando e pensando nisso. Isso vai me estressar, porque eu não estou inteiro naquilo. Nós temos ainda a ideia, é como se o pensamento, esse é um ponto fundamental da obra O Poder do Agora. Você, ou eu, ou você que está me assistindo, você não é seus pensamentos. Isso é muito importante. Então veja bem, o pensamento é um pensamento para ele, nesta obra, ele define a emoção como ponto de encontro entre o pensamento e o corpo. É interessante. Na minha opinião, é a definição mais simples que eu vi sobre emoção em toda a minha existência. É o ponto de encontro entre um pensamento e o corpo. Não a emoção que vem da alma. Eu estou falando do contentamento, que isso é da essência, não da cabeça ou da mente, como ele diz. Só o que acontece, as pessoas ficam presas no tempo. Tempo é a mente, passado e futuro. Portanto, o único ponto que pode romper é quando eu falo, muito bem, aquilo foi uma experiência, eu posso argumentar, até como professor de PNL, você pode usar uma ferramenta, naquele ponto, aquilo foi uma experiência, não foi adequada, certo? Ponto. Aí eu pego e tomo a atitude de ficar... É impossível ficar magoado e presente ao mesmo tempo. No estado de presença é impossível. Quando você está mergulhado numa atividade que te dá muito prazer, você não perde o tempo, perde a noção. Você fala, ai que delícia, essa seria a atividade. Por que eu sinto bem? Porque eu estou presente naquilo que eu faço. Quanto mais presente eu tenho, eu vou harmonizando minhas emoções. Porque há um espaço de tempo diferenciado no agora. É como se fosse uma dimensão diferente do que a dimensão da cabeça. Eu vou chamar da cabeça no tempo. Quando você fala, eu não sou meus pensamentos, você dissolve aquela conexão do pensamento no corpo. Você começa a resolver. Você partiu. Quem é que está falando? Eu não sou aqueles pensamentos. A tua essência. Que está nessa definição separada do pensamento. Pensamento e mente são ferramentas e não identidades. Calma. Calma. Gente, com isso, eu vou querer aprofundar isso. Deixa eu chamar a Nona Rosa para vocês. O que eu quero dizer da Nona Rosa, ela é uma parceira aqui do canal, é um lugar para a gente dar um tempo. Eu vou associar isso. É um lugar delicioso, é onde a gente vai para poder tomar um café, para poder tirar um momento de tranquilidade com alguém que você goste, para bater um papo, para tomar um chá, como o chá da Tati, que ela tem no cardápio, para experimentar bons cafés, para você ir acompanhado, lá você pode reservar, tem a mesa posta, que a mesa posta é você ligar 1h30 de antecedência no WhatsApp, que é o número 13997
214453. Isso é a pedido do nosso querido Jean, o número do WhatsApp da Nona Rosa. Eu quero dizer para vocês que é um lugar delicioso. Você pode ter a mesa posta ligando com 1h30 de antecedência, pede para poder surpreender alguém que você quer, ou se você tiver uma reunião, quiser encontrar com um cliente, você pode entrar em contato com ela com antecedência e pedir também para fazer o café colonial, para você comemorar o aniversário de casamento, o aniversário dos seus pais, enfim, você consegue pedir com antecedência a mesa posta e ela vai deixar tudo prontinho para receber vocês. Essa é a Nona Rosa, ela fica na Avenida Padre Manuel da Nóbrega 356, da Padre Manuel da Nóbrega, onde fica o posto Ana Dias. Tá bom? Essa é a Nona Rosa. Vamos lá. Vamos continuar da onde o senhor falou. Impactante isso. Muito. Completamente impactante. Porque assim... Bom, enfim, essência, pensamento... Pode concluir, desculpa. Então, como eu disse, a emoção, não aquelas emoções da alegria íntima, da paz e da serenidade. Essas emanam do ser. Tá. Todas as outras, ciúme, raiva, ressentimento, etc., é uma forma de pensamento que se encontra no corpo. O autor, para mim, ele definiu de forma muito simples o que é psicossomática. Em toda emoção tem uma impactação no corpo. Mas o detalhe, nós nos identificamos e assim potencializamos a alteração. Por exemplo, eu sou magoado. Você está assumindo uma identidade. Como se você fosse a emoção. E nós não somos a emoção. Ele fala, você não é nem seu pensamento, nenhuma emoção. Quando você observa, você desidentifica e atinge a paz. Você está num ponto de lucidez. Aí você vai escolher pensamentos. Os pensamentos, eles não te comandam. Ou emoções também não deveriam. As pessoas dizem, mas eu sou dominado porque eu me identifiquei até então. Eu não percebi que eu não sou meus pensamentos e minhas emoções. Calma, doutor Fábio. Então, por exemplo, não, eu entendo, mas isso é uma explosão na minha cabeça e eu digo, gente, peço perdão e licença para vocês, mas eu me defino hoje, como hoje em dia está sendo comum, como uma pessoa emocionada. Hoje é muito comum você ver. Eu quero só te... Claro! Eu não estou falando que nós não devemos ser emocionados ou entendi. termos emoções. Hein? Mas eu digo assim, por exemplo, eu me considero uma pessoa emocionada. Hoje tem sido muito comum nós falarmos sobre isso, porque eu sou intensa. Isso virou até como uma desculpa. Mas eu sou uma pessoa intensa, eu sou uma pessoa dramática, eu sou uma pessoa que digo que amo o tempo todo, eu sou uma pessoa que me empolgo com facilidade, que dou bom dia para o sol, que acho lindo o pôr do sol, que vou para a lua. Tem se dito normalmente que pessoas assim são pessoas emocionadas demais, sentem demais, para um momento em que tem pessoas que estão ficando frias demais, ou tipo, não quero entrar em contato com isso. Não é dessa linha que nós estamos falando. Quando estamos falando de emoção, nesse caso, a gente está falando efetivamente do que isso nos causa no corpo. Não sei se deu para entender onde eu quero chegar. Não é uma gíria, não é uma separação de hoje em dia pessoas que não querem ter contato com nada, que querem ter os relacionamentos líquidos que a gente tem chamado por aí, onde tudo é descartável, onde pessoas são descartáveis. A gente não está indo nesse lugar. O que a gente está falando é do nosso dia a dia, baseado nas emoções que sentimos, como raiva, ódio, prazer, tesão. São nesses lugares. E aí você me pegou numa parte... Eu estou jogando muita informação, porque daí o senhor destrincha aí dentro do que o senhor sabe. Porque o senhor tem causado coisas em mim. Então eu vou dizendo, pessoal, eu desorganizo e ele nos organiza. Pode ser? O que eu estou dizendo quando a gente fala desses sentimentos que, inclusive a raiva, o ódio, o pânico, tem ficado... as pessoas têm se definindo por eu tenho TDAH, eu sou uma pessoa que tem burnout, eu sou uma pessoa, todas essas coisas, eu tenho ansiedade, eu tenho não sei o quê.
é nesse caminho que eu quero que o senhor diga. Como separar para encontrar a paz? O poder do agora, separação do que é sentimento, pensamento e essas sensações, e um caminho para encontrar a paz no poder de estarmos no momento presente. Agora eu silencio, a bola é sua. Isso daria, gente, eu acho que daria 2 programas para responder sobre isso. Exatamente. Primeiro, nós temos que mostrar, eu teria que falar, tem muitas coisas nesse livro, tem várias informações, para você entender o que é o estado de presença. A nossa primeiro vamos definir, como ele coloca o Eckhart Tolle, a identificação com o pensamento ou com as emoções. A nossa identificação com o pensamento e emoções, ele define como ego, tá? Só para você. Então, tudo que eu me identifico, por exemplo, eu sou Fábio, existe uma identificação, meu nome, certo? Mesmo para ele, não, o Fábio é um rótulo que é necessário para nós interagirmos, você Tati, interagir no nosso meio. Mas você, no nível que ele fala, na essência você não tem rótulo, eu também não. Este ser, a consciência ou a estrutura que observa, só para a gente entender, qualquer ser humano, nós usamos na nossa interação profissões, rótulos, nomes, tendências, etc. Porque ela é necessária, se não existe o teu RG, você não seria identificado na nossa legislação, vamos dizer assim. Por que eu estou falando isso? Então existem identificações necessárias e sadias para a nossa convivência. Mas quando você tem a consciência que você não é o rótulo, portanto, tudo aquilo... Por exemplo, se uma pessoa fala assim, vou falar para vocês, eu sou nervoso. Não. Você só se identificou na faixa como se o nervosismo fosse você. Quando você fala, eu não sou meu pensamento e nem minhas emoções, você se dissocia, você saiu do ego agora, entendeu? Antes é o ego que mantém, isso é que é ego, mantém eu na identidade da raiva. Então o Eckhart Tolle brinca e fala assim, eu não sei nem o que eu sou, ele fala, nossa, você está muito bem. Que bom, você é um camaleão, você é criativo. Eu uso este rótulo para a minha profissão como médico, mas eu não sou, o Dr. Fábio é um rótulo que eu necessito para o exercício da minha profissão. Mas a essência daqui, não. Embora pareça, isso nos ajuda a nos libertar das identificações nocivas que geram emoções. Se eu falo o tempo inteiro, sou depressivo, você está se identificando, com todos os recursos que você tem. Eu estou, não estou. Por isso que se fala, você está, você não é. Quando eu falo eu estou, eu já não sou aquilo. Embora aquilo esteja se manifestado, só o fato de eu observar a emoção do lado de fora, a consciência que está observando já cria um halo de calma, de dissolução daquilo que me incomodava. Ele dá um exemplo numa das palestras que está no YouTube, ele brinca com as pessoas numa palestra, ele fala assim, eu vou pegar o infeliz, está aqui, eu sou infeliz. Ele pega, vou botar o infeliz aqui, eu vou observar sem analisar e sem julgar. Deixa eu botar o infeliz aqui, o meu infeliz aqui. Até que isso é ser infeliz, né? Até que é interessante ser infeliz. Pronto, já disse isso aí, dissociei. Ai, meu Deus. Ok. Parece tão pequeno, né? Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu vou deixar a pergunta e vou chamar a Cheiro de Rica, mas eu quero deixar uma pergunta para você. Quando alguém nos rotula, o nosso encontro da paz também faz-se importante estar no momento presente para entendermos quem somos em nosso estado e nem o que o outro diz a nosso respeito nos seja, quando é depreciativo ou enfim, nos abale.
vou te deixar com essa pergunta, mas eu vou falar da Nona Rosa antes de voltar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu até tô confuso aqui. Eu vou falar sobre a Cheiro de Rica. O que eu quero dizer para vocês sobre a Cheiro de Rica é que a Cheiro de Rica é uma empresa que é uma loja que trabalha com perfumaria, perfumes importados, perfumes que tem até aqueles perfumes árabes que agora estão em voga. E ela tem uma loja aqui e tem uma loja em Itariri. A Cheiro de Rica é especializada em perfumes, mas também ampliou o seu escopo. Ela está trabalhando com a sex shop. A sex shop é um momento em que eu gosto de dizer que a sex shop está presente também no Chá da Tati, porque é uma necessidade de libertação, inclusive sexual, quando a gente fala das mulheres. Então, eu falo muito com mulheres, então mulheres, por favor, vão lá, encontrem brinquedos, associem a sua vida, entendam que vocês podem ser libertas, inclusive sexualmente. Então, eu quero deixar para vocês a informação da Cheiro de Rica como parceira aqui. A loja de Itariri fica na Rua do Comércio, número 89, e a loja aqui de Peruíbe fica ali na Rua dos Pescadores, número 139, perdão. Obrigada, produção. Então, vocês podem encontrar, conversem, falem com a Bárbara, com as atendentes, não tenham receio, porque o ambiente da sex shop é um ambiente muito discreto. As meninas que trabalham lá são umas queridas e também tem muita discrição. A Cheiro de Rica é uma loja que está preocupada também com o bem-estar, não só feminino, masculino também, mas eu puxo um pouco de sardinha aí para a mulherada se libertar, se amar, se gostar, para a gente também ser cheirosa e ser bonita e a gente se sentir bem, tá bom? Cheiro de Rica está aqui com a gente e eu agradeço muito a Bárbara que topou esse desafio de estar aqui com a gente. Beijo para vocês. Agora vem para minha pergunta. Quando eu encontro esse meu estado de momento presente, sei quem sou, consegui desassociar esse pedaço de mim, esse meu pedaço infeliz, esse, né, um exemplo. Ou até o meu pedaço de que sou um Deus, quando eu me identifico como alguém que faz o que ninguém mais faz, né? Ou quando eu vou para esses estados, porque a gente está falando de dores, ou a gente está falando de sentimentos que nos depreciam, mas a gente também tem aqueles que nos inflam, né? Quando se fala em ego, quando eu atingi uma determinada profissão, ou quando eu sou bom demais naquilo que eu faço, às vezes a gente chega nesse momento de ego e diz, né? O quanto eu sou poderoso, o quanto eu sou incrível e tal. Quando eu desassocio isso e eu encontro esse lugar de paz, quando uma outra pessoa diz para mim, nossa, como você é X, eu também consigo encontrar paz e não levar tanto esse xingamento ou esse hater, né, que é a linguagem de hoje, eu consigo também trazer para mim e pensar, de fato, isso me pertence como ser? O que você está dizendo é exatamente o seguinte. Quando você começa a se desidentificar... Vamos usar agora a língua... O Tolly explica em 2 livros, tá? Tem um segundo livro também, que ele fala... Se chama em partes, tá? Vai te trazendo de volta em partes. Então eu vou colocar assim, porque ele expande esse conceito do ego para você. O ego é a identificação com o pensamento e com a cabeça, de uma forma geral. A pessoa que se acha, como a gente fala, vamos dizer assim... Se sente. Ela pode dizer, vamos colocar assim, quando ela está na faixa de identificação, ela fica presa no ego. Então ela fala, eu sou maior, com uma emoção intensa, dizendo eu sou superior, né? Ou me acho mais. Quando eu estou falando isso, a ideia, todos temos um pouco de tudo isso para trabalhar. Quando eu começo a perceber que eu não sou meus pensamentos, então eu vou entender que todos os meus rótulos são leves. Eu sou o Dr. Fábio por enquanto. Daqui a pouco posso não ser, posso ser um youtuber. Ponto, e resolvi fazer, mudei o rótulo. Por exemplo, não estou dizendo, exemplo. Quando eu entendo isso, isso te vivifica e te deixa num estado, vamos chamar de humildade, se é que eu posso colocar assim.
Porque eu não percebo que aquilo é um uso transitório. Tudo que é egóico, que é uma identificação, tem início, meio e fim. Nada vai ficar fixo, porque está no tempo. Agora, aqui, quando eu observo a transitoriedade, não, essa é eterna. Eu sei, com isso, qualquer revés emocional, qualquer reviravolta que eu tenha, se eu vejo uma pessoa, agora eu vou pegar o teu exemplo, que aí vem fundo nas relações entre as pessoas. Quando eu percebo que a minha reação brava, por exemplo, quando eu falo, eu discordo de você, aqui eu estou usando um caminho da essência, não da identificação com o ego. Não, eu estou certo, você está errado. Eu coloquei algo usando a identificação com o ego. Aí, olha o que ele ensina. Eu paro para mim, começo comigo, não é com você. Fábio, foi você ou o ego que respondeu? Que falou com ela? Para mim eu estou falando. Nossa, o ego é uma ilusão. Fábio, acorda, era o ego e não você. Eu estou separando. Aí eu olho, se você age dessa forma comigo, não foi a Tati. Foi o ego dela e não ela. Acalmei. Eu usei o perdão em outro nível. Ai, doutor Fábio, não faz isso comigo. Gente. Eu separei você do teu ego. A reação intempestiva, eu não coloco você. Você, todos nós somos luzes, vamos colocar assim. Sim. Consciências. E que estamos apegados ainda transitoriamente a comandos egóicos. Que é como se fosse uma entidade isolada. Só que as pessoas se identificam e sofrem. Porque quanto mais ego, mais sofrimento. Eu concordo, em qualquer nível, eu concordo, sim, porque pro positivo ou pro negativo, ou em relações, a gente está falando de relações humanas, mas inclusive sim, as nossas relações conosco. Porque quanto maior o meu ego, maior a minha exigência comigo de manutenção. Vou colocar um exemplo, manutenção de corpo. Ai, olha como eu estou incrível, bonita, com tudo no lugar. Isso olha o quanto eu não... não é ego? Não, deixa eu deixar bem claro. Quando você mede... por exemplo, você fica bonita para você sentar, vamos dizer assim, Tati, você tem que ficar maravilhosa. Veja, esse maravilhosa não tem uma conotação de super mais que. Tá. Eu mereço ficar bem comigo, melhorar minha aparência, cuidar do meu corpo, fazer... Isso é uma verdadeira autoestima que é modesta. Essa é a verdadeira autoestima. Não, eu sou isso. Não, aí tem o ego. Não, e aí eu coloco dentro disso, pelo número de cirurgias plásticas que acontecem no Brasil, sim, que é um dos países que mais se faz cirurgia plástica no mundo. Porque quer atingir um lugar padrão de perfeição física. Quando passou a ser isso, passou a ser ego. Não se a pessoa... porque eu posso ser o que eu quiser ser. Vou ver se eu ajudo. Se você operar mantendo o equilíbrio por dentro, é uma maravilha. Para ficar mais bonita. Se você vai achar que você é superior a todos, você já está no ego. Você já está identificado. Talvez muitas rejeições cirúrgicas, eu sou médico, eu não gostaria de... Talvez tenha a ver com essa postura. Eu tento corrigir por fora o que eu ainda não fiz por dentro. Eu tenho que corrigir por dentro para mexer por fora. Por fora é consequência e não a causa. Eu tenho que me aceitar como eu sou. Apenas. Sem rótulos. Tá, eu sou o Dr. Fábio agora, sou amigo da Tati, sou pai do Vinícius, que é meu filho. Ou você, Tati, teu marido, teus... Tudo bem. Posso qualificar, melhorar minha condição de trabalho, me poder... Isso não tem nada a ver com o ego. No sentido que ele está falando. Você não entende? Você ser uma profissional de empreendedora. Eu posso ter muito sucesso e não ter muito ego, ao contrário. Ego no sentido que eu estou falando. Porque eu não sou nas amarras dessa identificação.
Do contrário, as pessoas muito famosas, elas têm que se libertar para poderem estar mais tranquilas na interrelação com a interação que elas têm com as pessoas. Porque sempre vão achá-las como um rótulo e não como elas são. E por que agora? Porque a minha transformação nessa linha do tempo, ela vem do passado e tudo que eu vivi que me trouxe até o histórico do que sou hoje. Do futuro, denomina aonde eu quero chegar. Eu quero estar no futuro mais magra. Eu quero estar no futuro mais inteligente, mais informada. E aí, para tudo isso que eu fui, que me trouxe até o que sou hoje, para o que eu quero ser, que define as minhas escolhas hoje para chegar nesse objetivo, traz de novo a importância do agora? Sempre. Ele diz o seguinte, nós temos dois propósitos. Isso está bem explicado no livro O Poder do Agora. Um propósito externo e um propósito interno. O propósito externo é a dimensão horizontal da vida, é o foco onde você está buscando. Está tudo certo, ele é necessário. E o propósito interno, que ele é a vertical, que é o prioritário, teria que ser o interno, e o secundário, o externo. Nós fazemos o externo ser prioritário em relação ao interno. Então eu posso fazer meus planejamentos, fazer meu trabalho corporal, etc., perfeito, você planeja. O que ele só diz é o seguinte, só não posso ficar só quando aquilo acontecer, só quando aquilo ocorrer. Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. Aí, quando eu ganhar dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Eu estou perdendo agora. Então eu estou abrindo mão do propósito principal primeiro. Então isso não é eliminar este. Eu tenho que estar inteiro. O paradoxo é isso que é impressionante. No momento que eu volto e mergulho, eu vou facilitar o segundo. Fica aí. Fica aí. O propósito do Chá da Tati, gente, só para dizer para vocês, é claro que é trazer informação para vocês, mas também, eu não sei se vocês estão sentindo como eu sinto, mas a gente sai daqui com a cabeça se questionando e vendo. Olha, é muita coisa. Deixa eu falar. Eu mexi com o ego das pessoas. Mexeu com o meu, inclusive, doutor Fabio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu chamar a Black Laser. Vocês vão ver aí na tela. A Black Laser também é um parceiro que está com a gente aqui. A Black Laser é um lugar onde você consegue fazer impressão 3D aqui na cidade. Acredita? Em Peruíbe, no litoral sul aqui de São Paulo, Baixada Santista. Se você quiser fazer impressão em 3D, você consegue. Na Black Laser, ele facilitou trazendo isso para a cidade, algo que nos parecia tão distante, agora está pertinho da gente. E não só isso, ele faz impressão a laser. Sabem que já pensou naquela sua garrafinha com seu nome? Um presente personalizado que você quer dar para alguém. A gente sempre via isso, mas eu consigo fazer isso em metal, eu consigo fazer isso em madeira. Ele consegue ir na máquina laser dele e fazer os cortes, fazer a sua logo, a sua fachada. Ele consegue fazer tudo isso, a sua identidade visual, a Black Laser consegue realizar. Eu estou colocando alguma coisa muito clara para vocês aí, de coisas que são possibilidades, mas eu vou trazer até uma coisinha mais perto. Você precisa ter o seu Pix na sua loja, no balcão, você precisa fazer uma caneca personalizada, o que você precisar, a Black Laser consegue fazer. Você conversa com eles através do telefone, deixa eu colocar aqui para vocês o telefone da Black Laser. Não apareceu? Quando apareceu, eu mando para vocês agora. O telefone da Black Laser é o 13-99163-2522. Você consegue entrar em contato com o comercial da Black Laser, falar sobre o seu personalizado, aquilo que você quer dar para alguém, que é diferente de tudo que você já viu e que tem a cara da pessoa. Esse é o lugar. Então, eu vou dizer para vocês, o preço é acessível. Você consegue fazer aquele bonequinho que você gosta, aquele boneco. Eu não vou falar o nome das marcas aqui,
mas você também consegue ter na impressão 3D. Lá é muito legal, acessível e o pessoal lá é muito gostoso de conversar. O senhor, você falou uma frase que diz assim: quando eu me casar, vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser muito feliz. Quando eu emagrecer, mas quando eu emagrecer, a minha vida será outra. Fale mais sobre isso. Quando eu estiver lá, simplesmente será um novo agora. Simples assim. Que se eu estiver perdendo ele, eu estarei sofrendo. O sofrimento está o quanto nós estamos mais no ego do que no estado de presença. Quando eu estou presente, não há ego que ocupe. Ou identificação com a cabeça. Presente, mesmo você que está fazendo uma atividade, veja, uma atividade inteira com atenção, você dissolve o tempo. E veja bem, não quer dizer que você não vai ter mais momentos de felicidades em função daquilo que você conquistou, que é muito importante para o nosso caminho. Quer dizer, isso não quer dizer que eu não possa fazer um plano, né, para ganhar dinheiro e nem para emagrecer. Não, eu aqui brinquei com você, porque na verdade é simples agora. Se eu estiver, para dar um exemplo, se eu estiver deitado na minha cama, é um único agora, se eu estou lá acordando hoje. Aí eu falo, quando eu estiver acordando na cama do transatlântico, né, certo? Só que se você estiver lá no transatlântico, na hora acordando, você vai, nossa, mas tô agora. Nossa, mas e o cartão de crédito que eu vou pagar depois? Não, exato. Aí vem o cartão de crédito e o diálogo já estaria tirando você da sensação de presença dentro do transatlântico. No sentido que eu estou falando, é claro. A gente, na verdade, a gente faz um planejamento para isso estar lá. Eu estou tentando mostrar que não é que a gente ainda tem que trabalhar isso constantemente. Quanto mais a gente fica presente onde a gente está, a gente vai estar muito mais realizado naquilo que será o futuro do que nós projetamos ou fizemos. É que nem, embora pareça estranho, lá na frente ou atrás, que também foi algo que já passou, será um outro estado de presença. Porque talvez, se eu chego lá e falo, nossa, cheguei nesse ponto, e agora? E agora? Aí é o que ele diz, eu preciso do tempo para projetar uma nova coisa, mas eu tenho. Então, se eu aprendo a usufruir de onde eu estou em cada momento dessa caminhada, eu estou vivendo melhor, menos estressado e mais feliz. E atingindo o foco. Eu não estou contra o propósito secundário, que é o externo. Eu não posso. Ele bate o seguinte, gente, não é que você perde, eu não posso perder o primário. O nosso sofrimento está aqui, na ausência de estarmos presentes. Se eu quero parecer algo para você, que seria um ato egóico, orgulhoso, eu já não estou sendo o natural. Peraí, eu estou querendo montar um rótulo dentro de mim? Tudo bem. Momentaneamente, alguns papéis são naturais na sociedade. O balconista, ele tem que fazer, queira ou não, pois não, senhora, a senhora deseja alguma coisa, estou à disposição. Faz parte. Ele, como pessoa, ele é uma pessoa que tem vida, gosta de esporte, futebol, parece óbvio. Então existe, como eu, o doutor Fábio, no consultório, é um rótulo, vamos dizer assim. E aí, isso ainda é tão necessário, porque se eu não o for, é um médico estranho. Entendeu? Meio diferente da situação. Mas agora eu vou fazer uma volta. Você vai entender onde eu quero chegar. Tem um filme que acho que você vai lembrar, mas quem é novinho não lembra, que é De Volta para o Futuro, que a gente tinha Sarah Connor, que brigava com a tecnologia e o quanto a tecnologia ia fazer com que a humanidade deixasse de existir. E a gente entende que a humanidade deixa de existir quando ela perde a memória, quando ela perde quem é ou quando ela perde a identidade. Só que o que acontece? Todas as nossas memórias agora estão sendo colocadas na tecnologia. Eu não sei o seu telefone de cor,
para ler o telefone da Ana Rosa, da Cheiro de Rica, da Black Laser, eu tenho que ter cola na minha tela, porque eu não tenho mais isso na minha memória. Quando eu deixo de existir numa mídia social, hoje, inclusive as pessoas mais jovens dessa geração que usam a tecnologia, se elas não estão presentes, se elas não postam, se elas não dizem, se elas são youtubers, se não está lá no stories, no status, a sensação é de que eu não existo. Já viu onde eu quero chegar? Já entendi onde você quer chegar. E aí, a gente está preocupado com uma revolução, né, tecnológica. Quando a gente vai falar agora de inteligência artificial, onde eu vou no chat GPT e eu preciso escrever um texto e eu digo, olha, eu quero um texto sobre, e ele me traz aquilo pronto. A minha memória, a minha consciência está sendo entregue e colocada na tecnologia. Quando eu trabalho o meu momento presente e a importância da gente existir, estando não só presente no momento do agora, mas em vida, sabendo que, tirando o meu ego no Stories, com aquele filtro dizendo o quanto eu sou maravilhosa, o quanto isso é prejudicial e como exercitar para não permitir que esse caminho, de fato, me engula. Mais uma vez eu tenho que estar... Pensa assim, o estado de presença é o estado de atenção, presença ou agora, é um estado total e foco. A memória existe no foco. Então eu recupero a memória no presente, não indo lá pensando no que eu fiz lá atrás. Cada vez que eu foco presente, eu vou ter mais registros do meu sistema e isso vai me ajudar na minha memória lá na frente. Então eu resolvo sempre no agora a memória. Se eu não dou mais atenção, dar atenção é chave para se melhorar relacionamento. Porque se eu estou... deixa a pessoa falar. Estou aqui, no celular. Sim, não tem presença. Perde o contato de alma para alma. Perde mais intensidade. Estar presente, um pai com um filho, não é só falar, você precisa arrumar a cama. Você precisa ir bem nos estudos. Você precisa ser um bom profissional. É estar lado a lado, às vezes em silêncio. Estou presente. Às vezes é simples assim. Só que isso registra. Isso na linguagem do Tolle, o espiritualista, isso é alma com alma, não é de cabeça com cabeça, nem de ego para ego. Você não dá atenção para uma pessoa, não dou nem bola, você não vai focar nela. Tem uma frase num livro dele que diz assim, a atenção cura a separação. Ai, calma. Sabe o que é isso? É estar presente ao lado de quem se quer, ou de quem se ama. Não é só falar, é se fazer em atitudes. Infelizmente, Tati, isso é um trabalho a ser conquistado. A maioria das relações são de ego para ego, e não de alma para alma. Eu vou fazer isso porque ela tem que me amar. Isso é ego. Se eu amar, ela tem que me amar. Ego, nada é mais que ego. Simples assim. E aí, quando eu passo a ser... Eu vou ser utópica no que eu vou dizer, Sim. Mas quando eu quero ser altruísta, Sim. Ou quando eu quero fazer um trabalho solidário, Certo. Mas eu preciso postar aquilo que eu fiz. Olha, filma a minha entrega da marmita, filma o meu... Isso é ego. É ego, sem dúvida. O ego, às vezes, ele se mascara. Precisa perceber, é um trabalho de é um trabalho que ele chama de iluminação, só para vocês entenderem o que é isso. Vamos dizer assim, quando você fez uma correlação sobre a iluminação e a lucidez, Sim. Que me fez... que eu não tenho recursos linguísticos aqui, mas lucidez e iluminação tá aqui, tá? Ele diz, se você está presente, inteiro e presente, você está lúcido.
Quando você está menos ação, sem que... Veja bem, quando você está inteiro... Não quer dizer que os pensamentos, eles são importantes no momento que você está mais aqui do que lá, é que você escolhe os melhores. É que você tem as opções do melhor curso a ser feito, por exemplo. Ninguém está dizendo que você não vai utilizar isso. Nesse estado eu vou produzir. Nesse estado eu vou... Porque se eu ficar imerso no meu ego, é como se eu estivesse lá no barco do passado e fechando meus olhos e nem podendo produzir melhor. A deriva. A deriva. Então quem produz mais é muito menos egóico, ao contrário, os verdadeiros criadores, empreendedores. Eles não são egóicos. Eles fazem naturalmente. Eles fazem muito bem feito, com precisão, com prazer de estar mais no que ele está fazendo do que o resultado. Porque é o que ele diz, não é, o presente é mais prioridade, o resto é de consequência. O sucesso nesse exemplo é uma consequência daquilo que me mergulhou no estado de presença. Eu vou aproveitar essa sua fala, que a gente já está indo quase para o final do programa, mas eu não posso deixar de falar da Central do Empreendedor. E você está falando de sucesso, está falando disso. E eu só vou correlacionar agora, chamando a Central, até estou enlouquecendo aqui minha produção, porque a gente falou de certa forma de empreendedor, tal, me correlacionou a eles, no sentido porque eles são, de fato, uma empresa que estão presentes com a gente, quando a gente está falando de contabilidade, quando a gente está falando de trabalho, quando a gente está falando de produção, quando eu estou aqui no Chá da Tati falando com vocês, o nome Chá da Tati está sendo cuidado por essa empresa, e eles estão cuidando aqui, agora, para que lá no futuro eu não tenha nenhum tipo de problema, né? Quando a gente fala em contabilidade, tem essa. Sim. Tem que estar atento ao agora, que a sua empresa está fazendo, que a sua empresa está produzindo, que ela entrou, se a nota fiscal está emitida de forma correta, se como médico a minha papelada também está em ordem lá no GovBR, eles estão cuidando agora para que você não tenha problemas no futuro. Então, eu estou correlacionando isso e vou deixar para vocês assim, tá fácil para vocês falarem com a Central do Empreendedor, assistirem, conhecerem, porque eles têm um programa aqui na casa, mas também tem um QR Code que vai ficar para vocês e eu vou dizer o telefone, 13 99774 4573. Vocês conseguem falar com a Central do Empreendedor independente da região que esteja. Pode ser na Baixada Santista, São Paulo, Brasil, entre em contato com a Central do Empreendedor. Eu fiz esse gancho porque essa coisa de, enquanto nós estamos produzindo, claro que aqui eu correlacionei a empresa, né? Mas enquanto nós estamos produzindo na vida, produzindo seja o que for, mas quando nós estamos... Eu vi uma fala que está até com uma das pessoas com quem a gente... que passou aqui com a gente no programa, que é o professor Washington Souza. Ele colocou nas mídias sociais dele, eu não vou me lembrar quem foi que estava dizendo isso, mas era em espanhol, ele falando sobre enquanto a gente pedala, a gente não cai. Uma associação da vida com a bicicleta. E aí, enquanto a gente está pedalando nessa vida, enquanto a gente está produzindo, enquanto a gente está fazendo, enquanto a gente está criando, existindo, amando, gostando, se entregando, estamos vivos e conscientes, mas não necessariamente lúcidos. Para estarmos lúcidos, precisamos estar... Quando eu estou na atitude de estar pedalando consciente, eu estou inteiro. O caminho, eu tenho um caminho a ser traçado, mas eu vou decutindo cada passo. Eu estou vivendo no fluxo. Aquilo será maravilhoso porque é um outro agora depois. Mas eu estou aproveitando cada pedalada que eu dou. Então, nesse passo, eu estou presente. O que talvez fique um detalhe, fique claro sobre essa questão. Sobre a questão do tempo, existe um tempo do relógio que realmente é necessário. Horário, programa, certo? Viagens, que eu vou fazer. O que ele se refere na faixa é o tempo psicológico desnecessário.
Eu vou fazer isso, ótimo, vou mergulhar. Ai, não, será que vai dar certo? Meu Deus, o que eu posso fazer? Ai, não sei, o que vai acontecer? O que vão dizer? O que vão pensar? Tá. Esse é o psicológico. Esse está me tirando do agora. Eu sei que nós estamos condicionados a fazer isso. Então é um aprendizado. Era o ego que estava tagarelando, Fábio. Agora. E entra. Seu telefone, seu contato, como as pessoas te acham. Tá bom, então posso... Bom, eu sou médico homeopata, né? Falando de tudo isso mesmo em meu trabalho, médico homeopata, acupunturista, dou orientações de neurolinguística, também sou trainer, né? E faço inclusive eventos, palestras, né, sobre isso. E fiz seminários, inclusive, sobre o poder do agora há alguns anos atrás e estou querendo fazer novamente. E quem quiser algum tipo de contato é pelo WhatsApp 13 99 771 0003. 13 99 771 0003. Esteja presente. Eu pedi para o senhor passar esse contato, doutor Fábio. É claro que tem os outros livros para a gente explorar. Gente, O Poder do Agora é um livro que baseou essa nossa conversa, mas baseou no sentido de que o doutor Fábio é um estudioso, não só da PNL, não só como meu médico homeopata. A gente teve já outros papos aqui que vão passar na grade para vocês. Tem outros programas que a gente quer estar junto para poder conversar sobre a extensão dessa conversa. Mas eu fiz questão de já o senhor colocar seu contato e como as pessoas te acham, porque não só como médico homeopata, mas como especialista em neurolinguística. A gente faz essas orientações. Porque, veja, hoje em dia, vale até apenas perdão só por ter te interrompido. Imagina. Veja só, hoje a ajuda, ou qualquer terapia, ela é integrada. Eu jamais, por exemplo, de verdade no meu trabalho, por isso que eu falei, não rotulando tanto fica mais fácil. Então você pode, no meu caso, às vezes eu dou um remédio, oriento o que está no estado de presença, porque isso é combater a ansiedade, por exemplo. Só para dar um exemplo, entendeu? E o quanto isso é incrível e importante. Isso. Então eu gostaria até de dizer que, às vezes, para uma conversa ou um café lá na Nona Rosa, não sei se o senhor está disposto, mas às vezes é uma pessoa que vale a pena vocês terem um papo, conhecerem, estar perto, não só pelo que ele faz, não só pelo trabalho, mas como uma pessoa para você, com todas as outras vertentes, ter uma palestra na sua empresa, estender isso para os seus funcionários, ou dentro do seu núcleo familiar, o quanto a gente estar presente. Eu me emocionei, não sei porquê, mas o quanto estarmos presentes faz diferença. É um privilégio estar no Chá da Tati. É um privilégio poder conhecer vocês e ter tão perto. Então fica meu agradecimento. Esse momento é o propósito primário. É o propósito primário. E conseguimos no agora. Tudo isso aqui que vocês viram não tem roteiro, né? Não. Tudo é o que aconteceu agora. E eu espero... Muito obrigada pela sua presença. Eu espero que o agora de vocês tenha sido imensamente proveitoso, gostoso e que vocês tenham aí a chance de replicar, de passar para outras pessoas essa delícia que foi essa conversa e de estar aqui agora com o Dr. Fábio. E finalizando esse programa, mais uma vez agradecendo a todos os nossos parceiros, ao Cris Maier que fica aqui, que cuida de quem sou, a Ideal Fit que está com aparelhos novos, que está investindo lá na academia que fica ali no CRIO, para quem está aqui na região de Peruíbe, aonde fica o supermercado CRIO, tem uma academia que é a Ideal Fit. Eles estão trabalhando incessantemente para a saúde das pessoas. A gente estava falando sobre essa coisa do corpo, mas eles estão trabalhando com a Aline Shimabukuro, que é nutricionista. Eles têm algumas coisas lá que eles estão fazendo diferentes para que as pessoas tenham uma melhor saúde. Eu quero mais uma vez te agradecer, mais uma vez dizer que estaremos juntos não só agora, mas em outros. E te deixar um abraço.
Para você também. É Muito isso. obrigado. Meus amores, beijo, até o próximo programa Chá da Tati. Fiquem com agora. É isso. Beijo. Tchau. Strong.